Graça e paz. Ei, irmão, ei, irmã, fica, permaneça, permaneça na fé, permaneça crendo nele. Independente dos problemas, da situação, das circunstâncias, fala igual o Davi falou, porque se perturba dentro de mim, ó minha alma, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. É isso. Nós temos que permanecer na fé, independente de tudo. E eu quero falar com você sobre isso, sobre a gente permanecer na fé. Porque existe muitos ensinos, existe muitos falsos profetas, falsos mestres, falsas doutrinas, porque há uma só doutrina. A palavra de Deus é a doutrina, é a sã doutrina, ela é pura. E eu quero falar da palavra de Deus com vocês. Lá em 2 Pedro, no seu capítulo 2, versículo 18, vai dizer assim, ó. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, seduzem com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando do que andam em erro. Então, tá falando de quem? Tá falando dessas pessoas que se entregaram, sabe? Pessoas que são falsas, pessoas que vêm com doutrinas errôneas. E eles vêm seduzir as pessoas, vêm seduzir nós, que agora nos posicionamos na verdade, estamos no reino da luz. Eles vêm querendo seduzir com palavras, sabe? Com coisas. Ele quer seduzir quem agora está se afastando do erro. É nós agora que está se afastando do erro. Eles vêm com palavras sedutoras. Olha o que vai continuar dizendo assim, ó. Seduzem com a concupiscência da carne e com dissoluções aquele que se estavam afastando dos que andam em erro. No versículo 19. Prometendo-lhes liberdade. Olha o que eles vêm prometer. Eles vêm com palavra sedutora e vêm prometendo uma liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Tem pessoas que estão prometendo liberdade para você sendo escravo. Que liberdade é essa? Ei, eu prefiro a de Cristo. Gálatas 5:1 vai dizer que Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Posso todas as coisas, mas nem tudo me convém, irmão. Nem tudo é lícito. Agora eu posso escolher. Há uma liberdade no Espírito. Há uma liberdade em Cristo Jesus. Agora podemos escolher servir ou não. Somos dele, pertencemos a ele, mas ele nos dá o direito de escolher. Agora o pecado não. Quando nós pertencíamos ao pecado, ele não dava a nós a escolha de fazer. Por quê? Porque o bem que eu queria fazer, não fazia, mas o mal que eu não queria, acabava cometendo. Por quê? Porque eu era escravo daquilo que me domina. E quem me dominava era o pecado. Quem te dominava era o pecado. Então, tem essas pessoas que estão envolvidas no pecado, estão namorando o pecado, e agora nós que estamos se afastando do pecado, eles vêm prometendo uma liberdade para nós, vêm seduzindo nós, sabe? Querendo nos envolver de tal maneira que promete uma liberdade sendo escravo. Isso é loucura, irmão. Ah, Deus, derrama sabedoria em nós, mais e mais através do seu Espírito, Pai, para que a gente tenha entendimento, Senhor. Ah, Senhor, caia por terra todo o laço, toda a armadilha sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus. Vamos continuar lendo aqui. Aleluias. E ainda vai falar assim, ó, no versículo 20, porque se depois de ter escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Então, se a gente voltar, porque essas pessoas vão vir nos seduzir, vão prometer algo para nós, sendo escravo dessas coisas que eles nos prometem, se a gente voltar, depois de ter conhecido o conhecimento da verdade, depois de ter conhecido Jesus Cristo, o nosso Salvador, de ter aceitado Ele como o único, suficiente, se a gente for querer em outras coisas, em outras fontes, ei, não resta mais nada para nós. Não resta mais nada, como vai dizer lá em Hebreus capítulo 10 vai dizer que depois de a gente conhecer a verdade, se a gente voluntariamente, o que é voluntariamente? É se a gente quiser, porque a gente decidiu fazer as coisas erradas, se a gente continuar querendo, por uma decisão nossa, fazer as coisas erradas, não resta mais nada a não ser
esperar o dia do juízo final. Terrível coisa é cair na mão de um Deus vivo. Como vai dizer na palavra de Deus que nós temos que estar ligados, irmão. Por quê? Porque as mesmas pessoas que Deus arrancou do Egito, que Deus salvou, também Deus destruiu os que não creram. Então Deus arranca, Deus salva. Mas ei, nós não é do tipo que volta atrás. Você não é desse tipo que confessa que ele é único, o suficiente e agora não está sendo. Por quê? Porque estão te seduzindo, te prometendo aquilo que nem eles têm liberdade. Eles são escravos daquilo que estão te prometendo, irmão. Ei, irmã, receba essa palavra no seu coração. Deixa de andar em engano. Permaneça na fé. Permaneça no Senhor. Em nome de Jesus, para finalizar essa palavra, eu quero te trazer um versículo lá de João, primeira epístola de João, no seu capítulo 2, versículo 24, vai falar bem assim, ó: portanto, o que desde o princípio ouviste, se permanecedes no que ouviste desde o princípio, sabe? No começo da conversão, quando você começou a conhecer Jesus, sabe? Quando você veio para Ele, seu primeiro amor. Então, aquilo que você conheceu desde o princípio, desde o começo, se permanecer em você essa fé, esse amor, Ele permanecerá em você e o Filho e o Pai permanecerá em nós. Aí está dizendo que sobre uma comunhão, se a gente permanecer no que a gente ouvimos a respeito da boa notícia, da salvação, do que Ele prometeu, que é aqueles que nele crê, não morrem, mas têm vida eterna, porque nós já estávamos destinados, condenados à morte. Por quê? A palavra diz que Jesus não veio para condenar. Por quê? Porque o mundo já estava condenado. Então nós já estávamos condenados à morte, morte eterna. Só que aí daí a gente creu em Jesus e agora nós tem algo que Ele nos promete por crer nele. Vida eterna. Nós temos a vida eterna agora. Então nós precisamos permanecer nele, porque Ele tem a vida eterna. Para quem eu irei se só tu tens palavra de vida eterna? Ele é a própria palavra. Ele tem vida eterna para nós, porque Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Então permaneça, em nome de Jesus. Vamos para cima. Deus seja louvado.